Pessoal, boa noite. Retomando, tivemos um probleminha técnico, na verdade, parece que com o YouTube, que a transmissão, né, foi interrompida. Voltamos aí para começarmos o nosso momento reflexão, né? E o tema de hoje é a origem no caminho. E lembrando sempre que esse momento de reflexão, todas as declarações, né, as experiências que são, as opiniões, experiências que são compartilhadas aqui, são baseadas, né, nas experiências de cada convidado e não necessariamente, né, reflete aí a opinião dos organizadores, né, então também tem a pretensão de ser algum curso de doutrina, né. Então, convido novamente os nossos convidados, o reverendo Leonardo Yoshikazu Maruoka, condutor da Igreja Amazônia, já participou contando a história do seu Kyokai, e também o Jorge Kiyoshi Suzuki, condutor da Casa de Divulgação Amoreira, filiada à Igreja Três Barras, né, que apresentou sobre a Assembleia dos Fiéis, né, o Yonomu Tokai Sokai. Boa noite, então, novamente, Kaicho-san, Leonardo, né, neste caso, e boa noite novamente, Jorge. Boa noite, obrigada a vocês por participar. Como esse momento de reflexão, ele tem esse tema, a origem no caminho, né? Então, o Kaicho-san, ele, quando contou a história do Kyokai, contou também a origem, né, nesse caminho, né, a origem da família e também até o momento que ele se determinou. Aí agora, então, eu queria perguntar para o Jorge, né, como foi a origem da fé da família dele, né, como que a família entrou nesse caminho, família Suzuki. Aí, boa noite mais uma vez. Boa noite. Na verdade, eu não preparei, né, muito assunto, mas é uma vivência, né, do que a gente já ouviu falar e desde as passagens, né, da família. Bom, a minha família, da parte da mãe, sempre foi budista, né, e da parte do meu pai também foi budista, né. E não só da parte do meu pai budista, mas o pai do meu pai, que é meu avô, era como se chama, bonsan, né? Era um monge, e tinha igreja, tinha altará em Açaí, né? Isso já há muitos anos atrás, né? E eu me lembro ainda, porque meus pais moravam no sítio, né? E eu fui com 6, 7 anos para a cidade de Açaí para começar a estudar, né? E morava no altará, né? Na casa lá com os meus avós, né? Então, conheço um pouquinho, era muito criança ainda, né? Dessa passagem, né? Me lembro bem do altará, do Dichan, da Bachan, né? E como que chegou, né? O caminho para Tendichô, né? Bom, eu sou da segunda geração, né? Primeira geração foi do meu pai, né? Kaiichi Suzuki, né? E o meu pai tinha uma irmã, né? Uma irmã e que casou com um carpinteiro, né? E esse carpinteiro era em Açaí bem solicitado e fez alguns serviços no Chokai, no Três Barras, né? E lá ficou. Bom, aí a minha tia, que era a esposa, adoeceu, né? E isso foi o princípio, né? Aí recebeu o SAS, que foi caminhando, né? Foi seguindo, né? Na fé. Teve um momento muito atípico, né? Que meu avô era o Bonsan de Otera e meu pai, minha avó, né? Com essa ligação no Tendichô, né? Na igreja Tendichô de Açaí. Bom, mas aí teve um momento de uma convivência, né? Desses seguindo o budismo também, né? E o Tendichô.
Na casa lá da minha avó, tinha camição. E no mesmo quintal, no mesmo terreno, lá tinha o Terá, que é da budista. Começou a seguir, né, recebendo o SASC, acompanhando, ouvindo, né, o ensinamento da Tendikyo, e foi caminhando, não sei se bem harmoniosamente, que era muito criança ainda, né, mas convivendo com essa situação, né. Mas aí o meu avô veio a falecer, né, veio a falecer, e eu me lembro ainda que o que vai fazer, né, com a igreja, o terá do Bukyo, né? Parece que a orientação que meu avô deixou é para deixar uns 3 anos da forma que está, né? E depois podia fazer doação e desfazer, né? Isso certamente foi feito, né? E aí o meu pai seguiu o caminho da Teirikyo, né? Seguiu o caminho da Teirikyo e começou a dedicar do caminho, né? Eu lembro ainda que o primeiro kami-san lá na casa do meu pai era no sítio, né? E fazia o Koshamaturi lá no sítio, né? E depois disso, no começo da década de 60, meu pai comprou a casa em Londrina e para estudar os filhos. Aí nós fomos todos para Londrina e começamos a estudar, né? Aí meu pai seguindo, né? Frequentando a igreja, né? Acho que nessa época, acho que nem Dendocho frequentava tanto, mas no Kyokai era bem assíduo, né? E foi seguindo, tanto é que em 1966 o meu pai fundou esse Fukyosho, né? E se tornou o primeiro condutor da Casa de Divulgação Moreira, né? E assim foi indo, e meu pai, acho que ele foi bem dedicado, bem fervoroso, acho que assimilou o ensinamento da Teirikyo, e a dedicação dele era muito intensa, né? Na Igreja Teirikyo. Bom, aí o tempo vai passando, né? E eu também, aos poucos, comecei a frequentar o Kyokai, né? Mas só frequentando sem entender muito, né, do que é o ensinamento, né? Mas aí, olhando a dedicação do meu pai, né? Como é que dedica tanto, né? Por que ele, né, dedica tanto aí, né? E, né, não só na cidade de Londrina, mas em lugares mais distantes também. E começou a frequentar bastante também, assiduamente o Dendosho, né? E foi caminhando. E eu fui só acompanhando, observando, e foi em 1973 eu tive que sair de casa para trabalhar, né? Para o trabalho. E depois de uns 2 anos voltei para Londrina, a partir daí comecei a frequentar o Kyokai, né? Isso foi mais ou menos 1975, por aí, né? Bom, mas aí, nessa época, foi passando o tempo, né? E eu tive que trabalhar aqui em São Paulo, e vim para São Paulo em 1980, né? A trabalho, né? Aí comecei a frequentar todo mês para sair, de São Paulo até sair, desde 1980 até hoje, né? A gente frequenta mensalmente na Igreja Teirikyo, lá de Três Barras. Bom, aí meu pai faleceu em 1999, e já com o Fukyosho lá em Londrina, né? Na época eu estava trabalhando ainda e a minha mãe estava bem, né? Bem de saúde, e ela assumiu, né? Logo depois do retornamento do meu pai, né? Mas chegou o ano de 2010, né? Aí a minha mãe também estava com mais idade, e foi justamente na época como chama lá, Fujinkai do da sede de Japão, né? Aí a minha para fazer as compras foi devagar, e a gente trouxe a mãe para São Paulo para ficar alguns meses, né? Enquanto essa ausência. Mas ela acabou ficando aqui em casa, em São Paulo, por cerca de 3 anos,
mas ia para Londrina, ia para outra casa da irmã, ficava assim 3 anos, mas porque aí tinha o tratamento de saúde, né? Sequência de médicos de indicação, e ficou 3 anos e acabou retornando aqui na cidade de São Paulo, né? Bom, mas quando ela já veio para São Paulo, em 2010, o Fukiosho, que estava em Londrina, é, ficou que meio que sem a mãe, ficou sem cuidados. Aí foi decidido que era para trazer o Fukiosho para São Paulo e para eu assumir como Fukiosho, né? Então, eu assumi em 2010 como terceiro condutor da Casa de Divulgação Amoreira. Bom, a partir dessa data, mais ou menos 2010, né? A não era tão assíduo, mas em 2010 eu me determinei que mensalmente, né, eu iria para o Dendocho, né? Assim, até hoje, nós estamos dando continuidade. Bom, mais ou menos isso. E o Fukiosho hoje, né, está aqui em São Paulo comigo, né? Mas eu tenho a irmã, minhas irmãs também têm em Londrina, eu tenho outra irmã em Curitiba, né? Então, lá em Londrina, quando eu faço o Matsuri lá do Kyokai de Açaí, a gente volta para Londrina e lá que eu faço Koshasai lá, né? O Matsuri lá, e à noite eu volto para São Paulo, né? Mas lá na casa, as irmãs de Londrina todas participam, né? E quem está de longe de Curitiba a São Paulo assistem o Matsuri online, né? Então, isso a minha irmã a de Londrina tem facilidade, não, mas a vontade, né, interesse, dedicação de fazer, é isso que está unindo a nossa família no caminho da Tenrikyo. Acho que tudo isso é fruto, né, da dedicação, né, do meu pai, né, que acho que isso que ficou, e eu apenas estou dando continuidade, né, mas pelo menos se a gente não consegue crescer, né, mas juntar, unir a família em torno da nossa casa de divulgação, se ajudando mutuamente, primeiro, né, entre os nossos irmãos, entre os mais próximos, e tentar ajudar cada vez mais outras pessoas também. Bom, nós estamos seguindo, dando continuidade, né? Acho que o meu pai deixou um exemplo, e agora é só seguir para frente, né, dando continuidade nesse caminho. Muito obrigado. Obrigada, Jorge. Interessante, né, que a origem do caminho, né, começou com, na verdade, o seu pai, né, que foi a primeira geração, mas o conhecimento foi, né, do seu avô, que tinha um oterá, né, tinha uma igreja budista, né, então a família que tinha origem budista acabou se tornando, né, teriquiano, seguindo aí o ensinamento, e eu conheci o seu pai, né, realmente é uma pessoa admirável, assim, muito dedicado realmente, né, e vendo aí, você disse, né, desde 1980, todos os meses, indo para a cerimônia mensal do Kyokai em Açaí, né, fazendo essa viagem aí, São Paulo, Açaí, e desde 2010, mensalmente, ao Dendocho, né, em Bauru. Kaicho-san, muito obrigada. Kaicho-san, boa noite. Boa Né? noite. Tem algum outro detalhe sobre a origem da fé, né? Porque no bloco anterior eu acho que, como tinham outras informações, né, que o senhor queria passar, talvez não pôde detalhar tanto, mas falando da origem, tem alguma outra informação que o senhor gostaria de acrescentar agora? E até ouvindo, né, a história, né, da fé da família Suzuki, né, que era budista, né, olha como que, né, quando tem um caminho que tem que ser trilhado, né, ele vai ser trilhado em qualquer situação, né? Sim. O meu avô, o Tateu, né? Uhum. Teve uma época que ele morou na China.
trabalhava no banco, e ele era católico, fervoroso, né, do cristianismo. E a minha avó também era católica, né? Passou muito tempo no cristianismo. Aí, quando voltou para o Japão, foram morar em Hokkaido. Ele também queria estar assim, tá um pouco longe do Tenikyo, né? Mas o meu bisavô Yoshitomo conseguiu trazer de volta, né? Mas graças a Deus ele seguiu o caminho mesmo do meu bisavô, né? Inclusive tem um relato desse no livro também, né? Mas a minha origem, como eu nasci na igreja, né? Já desde pequeno, já acostumei fazendo a atividade da igreja, né? Koteki, Nihongo Gaku. Ainda tem a atividade do Nichigo, né? Da minha mãe, aqui em Belém foi se não me engano, foi pioneiro assim, na parte da Nihongo Gaku, né? E até hoje ela tá ensinando, tá? Mas como teve essa pandemia, acabou perdendo muito aluno, né? Mas ainda segurou um pouco através de online, né? Mas ela quer ainda voltar presencial, né? Aí, mas como eu tenho acompanhado, né? Indo desde, acho que primeiro o Densei que teve Dendoji, eu participei, né? Shuyoka, Koshu, tá? Aí depois para o Japão, fazer todos esses cursos, né? Então, eu participei de todas as atividades assim que os meus pais me colocaram, né? Mas, assim, acho que quando a gente começa a trabalhar, a gente acaba se distanciando um pouco, né? Acaba dando importância mais para lá do que caminho, né? Mas, assim, assim, eu tenho três sentimentos, assim, né? Uma era, assim, gratidão, né? Gratidão, assim, eu sinto muita gratidão em tudo que os mestres, né, antecessores, em tudo que foi deixado e que foi passado assim para o nosso aprendizado, né? Eu tenho muita gratidão nisso aí, de todo esse sofrimento que eles tiveram, criou aquela base, né? Tudo para assim, vamos dizer, para nossa geração, né? O segundo sentimento é o presente, né? É a satisfação, né? Eu tenho muita satisfação assim de até estar comemorando 50 anos, né, da igreja junto com o Zen, o meu pai, né? Que ele ainda está presente, né? No caso dele foi diferente, né? Ele assumiu quando teve um acidente, meu avô acabou retornando, e ele teve assim praticamente que se virar sozinho, né? Assim, eu agradeço muito ele, né? Eu ainda me sinto muito privilegiado, né? Que até hoje ele vem me orientando, vem me ensinando muita coisa. Toda a dificuldade que eu tenho, ele vem me ensinando ainda, né? Eu tenho muita sorte de, assim, ele estar do meu lado fisicamente ainda, né? E ele sempre vem me apoiando, né? Assim, e agradecer também a Igreja Mor, a Ronshiba, os nossos mestres, né? O condutor da Igreja Mor, eles sempre têm orientado, sem medir esforço, tem me ajudado muito, né? Nesse sentido aqui. Ao Dendote, né? Ao Primar do Brasil também, né? Que se dispõe a orientar a gente, disponibiliza de curso, né? Como Shuyoka, Koshu, vários cursos, né? A toda essa atividade que tem Dendote, né? Então, eu tenho muita, assim,
gratidão, satisfação mesmo, né? E outra é questão do futuro, né? Daqui para frente, vamos supor, né? Como o sentimento, como dar continuidade nesse caminho, né? Como eu faria para dar essa continuidade, né? Por mais, sei lá, 10, 20, 30. O meu pai conseguiu fazer um livro de 50 anos. Eu não sei se eu vou conseguir fazer dos próximos 50 anos, não sei se eu vou conseguir fazer, né? Mas, assim, eu tenho... não, eu tenho essa sorte, né? O próprio pessoal do Kyokai, né? Tem me ajudado, essa união espiritual, né? Tem me apoiado, né? Todos, assim... E eu agradeço muito isso, né? Porque o pessoal vem, olha, o que está precisando, né? O pessoal tudo apoiando, né? Aí eu nunca tinha sentido isso, né? Mas é um privilégio muito grande, né? Por isso que eu tento assim, orientar, né? Fazer Nyoigaki, salvar os próximos, para assim, fazer um mínimo de esforço para dar continuidade nesse caminho, né? Acho que esse é o mais importante. O, Acho que o resto a gente vai construindo pouco a pouco. Sim, Mas é mas isso. obrigada. E esse sentimento mesmo, né? Você falou em relação ao passado, né? A gratidão, né? A Sim, todos os antecessores, a todos os sacrifícios, né? Que foram isso. feitos, né? Para chegarmos, né? Chegar aí no dia de hoje. A satisfação, né? Do presente, que acho que também é importante, né? Esse Uhum. sentimento de satisfação, poder realizar, seguir esse caminho com alegria, né? E Isso. pensando no futuro aí a continuidade, né? Querer aí Uhum. comemorar, né, os 100 anos, né? Ter aí um livro aí contando aí essa trajetória tão longa, né? Então, acho que esse sentimento assim sempre em relação ao passado, o presente e também essa visão aí de futuro, de continuidade, né? Que o caminho não pode parar, né? Não pode terminar, né? Exato, sim. Sim. E aí, no começo também foi interessante, um pouco, assim, parecido, né? O fato do seu avô, né, que era católico, né? No Católico. período que É, morou na China junto com a sua avó, e, e no final, ele que veio, né, aqui pro Brasil, né? isso. É Né? que ele sempre quis sair, ele tinha essa, essa disposição de sair do Japão e ir para o exterior, né? Tanto é que ele foi para a China, né? Ele teve essa vontade, né? Sim. E aí essa vontade dele é que, né, fundou, né, assumiu, né, como primeiro condutor, né, da Igreja Amazônia, e, Sim, né, e se passaram aí, né, desde essa fundação, 50 anos, né, da, exato. da Igreja, né, muito interessante. Vamos ver se Jorge, se o Paulo tem alguma pergunta, algum comentário, né, para os nossos convidados agora, né? Interessante isso que eles colocaram, né? Eu acho que casou bem com o tema de hoje, né? Sim. Não sei se a gente esperava assim um casamento tão grande assim, né, com o tema, mas foi excelente, né? Tanto do Kimura Sen, do de Suzuki Seisei aí, essa história do Maroka Sensei também, né? Começando lá com o bisavô, eu achei mais incrível o bisavô, né? Que para salvar o filho É, falava, não, vou me dedicar. Aí o filho retornou, né? Esse é um momento que normalmente a gente fica muito abalado e fala, não dá para acreditar nisso, né? E ele firme, né? Entendeu, acho que o sentimento, percebeu né? a predestinação, né? A má predestinação, né? A primeira É, tal da você, sei lá, não vou dizer assim, aceitou, né? Essa predestinação, mas que era
para um bem maior, né, no futuro, né? E o futuro Uhum. não é amanhã, depois de amanhã, é na próxima geração. É isso que a gente ensina bastante aqui, né? Então, foi excelente aí, Suzuki Sense também, né, de toda essa dedicação aí que faz mensalmente, vai para sair, vai para o Dendote, né? Imagino. Eu reflito, né? Eu também me espelho nesse tipo de sentimento, assim, de vocês dois aí, ó, parabéns mesmo, né? Tomara que Claro. nossos filhos aí, né? É, O senhor tem filho, o Suzuki Sense também tem um filho, filhas, né? E, né, que eles, assim, abracem, entendam, né, talvez esse sentimento aí do nosso caminho, que não é um caminho simples, mas também não é difícil, né? Então, eu realmente gostaria que essa continuidade viesse naturalmente, né, sem ter que obrigar nada, sem ter que fazer nada, né? Acho que eles vão acabar entendendo o sentimento aí da família, né? União da família, né, que é o Suzuki vocês falou. E acho que isso, por mim, hoje, né, já eu só tenho a agradecer aí aos participantes. Regina, ou comentários aí do chat? Então, Paulo, tem dois comentários aqui que tinham passado batido, mas como parece que tudo é planejado para começar, né? A gente voltou à tona, eu acho que vale a pena eu comentar, já que eu tinha esquecido, passou batida, mas o Luiz Biló coloca aqui que no Chioca veio bastante gente da Amazônia. Então, nossa, ah, né? A Amazônia é tão longe de Bauru, né? E mesmo assim, vocês conseguirem mandar tanta gente para o Chioca, é muito admirável, né? É resultado de um trabalho, uma dedicação grande, né? Também é a transmissão da fé, né? De como vocês acreditam, né? Porque não é só acreditar, né? Também é mostrar, né? Para uhum. esse pessoal, né? E se dispor, né, a vir de tão longe até Bauru e ainda ficar um mês, não é fácil, né? Precisa realmente estar com muita fé, né? E isso é um reflexo dos caitovas, né, dos gestores, né, de quem está liderando a divulgação na região, né? Então, parabéns, Caixa. Obrigado. Então, a sua força está valendo a pena, está dando resultado. A Lúcia Tanaka ainda coloca assim, ó, algumas orientações são grandes divulgações para nós mesmos. Sim, eu acredito nisso também, né? Porque é, como é que fala? Olhar, escutar, o Nihongo que fala mire moinen, kiku moinen, né? Então, olhar e ver e escutar problemas dos outros também servem para a gente, né? Com certeza. E aí é uma oportunidade também para a gente crescer, é exatamente o que a Lúcia está falando, é uma divulgação para nós mesmos, é uma oportunidade para nós mesmos evoluirmos e crescermos, né? Enfim, acho que hoje foi assim muito rico de experiências, de espelhos, de pessoas que servem de referência para nós mesmos, né? Gostei muito. Obrigada, pessoal do chat. Acho que a gente tem aí mais algumas considerações finais, Julia? Sim, sim. Então, agradecimento novamente, né, a todos os nossos convidados, Kaitio-san, Leonardo, né, Yoshikazu Maruoka, da Igreja Amazônia, Jorge Suzuki, da Casa de Divulgação Amoreira, o Paulo Tadima, né, que também contou bastante sobre a sua experiência, né, o seu conhecimento aí da energia limpa, né, que eu acho que cada vez mais vai se expandir, né, não só aqui no país, mas no mundo. Então, agradecer bastante também o nosso sempre, né, já fixo, né, nosso
convidado condutor Roberto Watanabe, né, que vem aí com o Movimento Doutrina. Então, agradecer a todo mundo por essa live. E em relação a próximos eventos, né, nós teremos no mês de novembro, dos dias 13 a 15 de novembro, o GACO+, né, que é o curso estudantil aí para um público de 21 a 30 anos. E esse ano, o tema, eles já divulgaram, né, nas redes sociais, no perfil do Instagram do GACO Seika, vai ser Tanô, né, aquela satisfação sincera, né, isso. Então, olha que tema interessante, né, que vai ser trabalhado aí no GACO+. E as inscrições, para quem tem interesse em participar, é até o dia 12 de novembro. Então, até a véspera, né, até um dia antes do GACO, ainda dá tempo de se inscrever e vai ser realizado na sede missionária da Endote do Brasil, né, o formato vai ser presencial. E aí, para quem estiver assistindo, que é da comissão, né, do curso estudantil do GACO Seika, fica aí uma dica, hein, pessoal? Foi postado, né, no grupo do Fudinkai, Mulheres do Brasil, Mulheres do Caminho, né, do Brasil, sobre o GACO+. Aí sabia que a gente ficou assim, a gente que já passou dos 30 anos, nós falamos assim, e aí, não vai ter um GACO++, né? Então, fica aí a dica para ter um GACO aí para a partir dos 50, né? A gente também quer fazer uma reciclagem, né? Participar aí, né? Conhecendo essas novas técnicas que são utilizadas no curso estudantil, tá bom? Fica aí a dica. Mas, enquanto não tem, você que está de 21, tem de 21 a 30 anos, olha só a oportunidade para participar. Não percam, né? Então, muito obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, família Amazônia Kyoki, né? Porque é tudo uma família, a família Amoreira Kyoshi, junto com Três Barras Kyoki. Parabéns mesmo para vocês aí. Obrigado pelo dia de hoje. Foi maravilhoso. Obrigado. Obrigada, pessoal, pela participação e não se esqueçam, telecast do mês que vem é dia 24 de novembro. Até lá, pessoal. Boa noite. Obrigado, eu que agradeço.